Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas de modo muito mais superior à graça de Deus, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. O dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. De um só pecado veio a condenação, mas da graça nasceram a justificação e a vida, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só trouxe condenação para todos, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Como pela desobediência de um só, a humanidade entrou numa situação de pecado. Assim, pela obediência de um só, toda a humanidade passa para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reflexão final. Paulo explica algo profundo de forma direta. O pecado entrou na história por um homem, mas a salvação entrou por um homem maior, Jesus Cristo. Adão representa a desobediência que gerou ruptura, dor e morte. Jesus representa a obediência que gera reconciliação, vida e esperança. A mensagem é clara. O mal foi real. O pecado feriu a humanidade. Mas a graça de Deus é mais forte que o pecado. O erro não teve a última palavra. A morte não venceu. A graça venceu. Onde o pecado se espalhou, a misericórdia se espalhou ainda mais. Onde houve queda, Deus trouxe restauração. Onde houve perda, Deus trouxe vida nova. Isso significa algo simples. Nossa história não termina no pecado, termina na graça. Inscreva-se no canal e deixe seu like.